Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos aqui agora, na leitura dos Atos dos Apóstolos, um momento em que alguém que é sábio intervém, né? Os coitados dos apóstolos, coitados entre aspas, coitado de nós que estamos aqui, porque eles agora estão lá na glória, né? Pensa, tanto que estão acima de nós agora. Mas naquela época os coitados dos apóstolos apanhavam, perseguidos, injuriados, prendiam, parece que não deixava o povo em paz. Até que interveio esse Gamaliel, sábio, e disse para o povo: olha, gente, faz o seguinte, deixa, porque se for de Deus, se não for de Deus, vai acabar. Aí ele citou exemplos de alguns que tiveram seus discípulos, depois desapareceram. Agora, se for de Deus, não somos nós que vamos dar conta de parar esse povo. Vai crescer. Que é o que aconteceu. Não é à toa que nós estamos aqui hoje, né? 2000 anos depois. Com, sem, isso é igual parto normal. Parto normal, a gente brincava, parto normal é com, sem ou apesar do médico, né? Quando é normal, normal, claro. Assim foi a igreja. Com, sem ou apesar dos membros. Apesar dos membros, ela está aí, firme. A gente falou isso ontem, né? Tanto que a igreja, depois de 2000 anos, ainda é uma instituição sólida no mundo inteiro. Ora, né? Aquelas mentiras que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus, será que isso sustentaria tanta gente por tantos anos que deram a vida? Tantos mártires? Será que me sustentaria no meu celibato hoje? Se os apóstolos tivessem mentido que Jesus ressuscitou e escondeu o corpo, como surgiu na época, será que se fosse uma mentira, tantos santos de hoje, Santa Edith Stein, uma judia que morreu no campo de concentração, São Maximiliano Kolbe, será que eles seriam sustentados por uma mentira? 2000 anos? Quanta coisa bela, né? Que a igreja, quantos mártires, quantos atos prodigiosos na Idade Média, todo o combate contra os otomanos, as cruzadas, tudo seria por uma mentira no início?
Não, Gamaliel. Acho que Gamaliel, espero que esteja no céu, viu que realmente ali era obra de Deus. Por isso que cresceu tanto. Por isso que se sustenta. O Papa, um velhinho lá de mais de 80 anos, por mais que a sociedade esteja relativista, quando ele vai para algum lugar, todas as câmeras voltam. Quando ele fala alguma coisa, todos os jornais falam. Por que fala? Por que não deixa ele no canto lá, no canto dele? Né? Deixa esse velhinho falar. Por que mexe? Será que não existe uma força divina que sustenta a igreja? Claro que sim, né? Então esse milagre da igreja, o milagre que aconteceu aqui agora na multiplicação dos pães, é um dos. Mas a própria igreja é um milagre. A própria igreja. Até hoje, na sociedade totalmente hedonista, tem jovens que querem ser padres. Ou que tem o ideal de São Francisco de Assis, de Padre Pio. E se doam para a igreja. Isso é milagre. Isso tudo é milagre. A gente acha que não, mas tudo é milagre. Tudo é ação do Espírito Santo na sua igreja, né? A sua igreja, apesar de tão sofrida, a gente destrói tanto essa igreja de Jesus, né? Tanta coisa de errada que a gente faz, mas ela está aí, sustentando. No meio de um monte de gente que não está nem aí, surge uma pessoa que dá o coração para Jesus e se santifica, se torna santa, né? Se destaca, quer dar a vida. Isso é milagre, né? Então, isso que Gamaliel disse é verdade. Tertuliano, que é um padre da igreja, mais ou menos, que ele não é santo, infelizmente. Quem são os padres da igreja? Os primeiros intérpretes do depósito da fé dos apóstolos. Até que ano? Que época? Século oitavo. Até o século VIII são os primeiros intérpretes do depósito da fé. Teria que ser santo, mas alguns são considerados padres da igreja, mais ou menos, como Tertuliano, que ele infelizmente, no final da vida, quis ser mais santo que a igreja, e ele entrou numa heresia chamada montanismo. Achava que, sabe essas pessoas que falam assim, essa igreja está fraca, essa missa não é boa, é boa a missa que fala em latim. Essas pessoas não rezam direito. Sabe essa pessoa que acaba virando o herege. Quando você preocupa demais, né? Infelizmente Tertuliano queria uma igreja muito mais santa, que o povo não estava tão santo assim. E acabou caindo numa heresia. Mas ele escreveu muita coisa boa. E uma frase famosa dele é: sangue de mártires, sementes de bons cristãos. Quanto mais mata, mais brota, né? Na época da perseguição, quanto mais matava cristão, mais nascia mais. Por quê? Porque o Espírito Santo toca os corações quando vê alguém que dá a vida. Sempre é assim, né? E esse evangelho de hoje, na época da Páscoa, Jesus vê todo mundo lá sem comida e fala: como é que nós vamos comprar? Aí aparece uma criança com 5 pães e 2 peixes. Por que uma criança? Por que aparece uma criança? Coração desprendido. Confiança no Pai. Quem é pai aí quando teve um menino de 2 anos, né? Tudo que você manda fazer, obedece. Então a criança, isso se chama infância espiritual. Nós vamos crescer espiritualmente quanto mais crianças a gente for.
São José Maria Escrivá dizia: temos que ser uma criança de menos de 2 anos diante de Deus e um homem, uma mulher na sociedade. Hoje é o contrário, né? Hoje o homem e a mulher quer ser muito adulto diante de Deus, não quer depender, mas é frágil na sociedade, infantil, birrento, carente, pitizento, bicudo, emburrento, doente. Diante de Deus é um adulto, não precisa rezar, não precisa buscar Deus. Mas na sociedade, lástima, né? Não tem maturidade nenhuma. É ciúminho para cá, inveja, tricotando, uma estupidez total, né? Quanto mais você quer ser independente de Deus, adulto, mais uma lástima você é na sociedade, né? Mas tá aí, tem quantas pessoas estão aí agora de bico com o marido, com a esposa, né? De biquinho, fazendo um tricôzinho, falando mal agora do trabalho de quem está entrando. Uma infantilidade, uma estupidez total, né? Por quê? Porque agora, segundo São José Maria Escrivá, não, quando você é uma criança diante de Deus, pequeno, eu sou nos teus braços, você se torna firme, curado, sem ferida, sem invejinha, sem essa... Não precisa que os outros te confirmem ou afirmem, que te elogiem, porque você já está totalmente preenchido com a graça. Esses são os maduros da sociedade. Os varões, né? Tem varoas, não, né? Sei lá. As mulheres de verdade, né? Como me dá tristeza de ver uma mulher que está apaixonada por cara. Padre, quando ele me trata bem, tá bom, de tarde ele tá ruim, eu fico mal. Fala, minha filha, você está escrava desse homem, ué? A mulher que está aqui diante de Jesus, não. Meu amigo, como é que essa chantagem emocional? Peraí, acho que você não me conhece, não. Não preciso de você não, meu neném. Você quer ter um relacionamento saudável? Olha que nível, eu já peguei de milhares, eu pego conta nos dedos as mulheres que são assim, né? Que está realmente preenchido. Mas o resto está tudo lá, escravo. Se o homem está bem, ela está feliz. Aí meio-dia chega com a cara ruim e está depressiva. Aí de tarde está bem, ela está triste. Imaturidade, pequenez de alma. Porque pode olhar a vida espiritual, é uma lástima. Não reza, não tem vida, não vem na missa, não faz nada. Aí se torna uma presa para o demônio, né? Então, a criança, é isso que nós devemos ser, uma criança que deixa Deus, papai, conduz, papai me ensina, papai me mostra, papai me ajuda, papai sem ti não posso, papai tira essa raiva, papai tira a mágoa, papai me ensina a amar, papai me ensina a perdoar, papai. Essa pessoa é forte na sociedade. Então que essa criancinha que entregou os 5 pães e 2 peixes, que deve estar no céu hoje, né? Interceda para que nós sejamos bem nenenzinho nos braços de Deus, mas maduros na sociedade.